Olha só se não são vocês de volta aqui no canal. Oi, eu sou a Paloma, para quem não me conhece. Estou iniciando mais um vlog de leituras temáticas. Dessa vez eu vou ler livros com criaturas mágicas. Faz algumas semanas que eu postei um vídeo aqui no canal, eu vou deixar esse vídeo marcado aqui no card pra vocês, onde eu apresento pra vocês a nova tabela da leitura. Não só isso, como nós sorteamos algumas cartinhas que vão ser as minhas cartas guia para os próximos vídeos que eu vou fazer aqui pro canal nesse período de fim de ano e também no período do ano que vem, eu acho, assim, no início do ano que vem. Porque várias coisas aconteceram, gente, e eu não sei se vocês estão percebendo que eu estou zero energia, só que eu tô com muita vontade de ler livros, então por isso é que eu estou gravando, mas eu me atrasei totalmente no meu cronograma e eu espero que dê certo de fazer todos esses vídeos, porque eu estou bem animada pra fazer todos eles, mas eu não sei se vai dar pra fazer tudo agora nesse fim de ano. Então, pelo menos no final desse ano e no comecinho do ano que vem, eu acho que eu consigo fazer todos esses vídeos. E uma das cartas que saiu foi a cartinha de criatura mágica, que foi essa cartinha que eu mostrei pra vocês. Apesar dessa carta ter um dragão pra representar essa característica de livros, não exatamente precisam ser dragões, tá? Eu posso ler livros de qualquer criatura mágica. Acabou que numa coincidência eu tinha que ler um livro de dragão esse mês, então por isso eu decidi fazer a parte 2 de livros com dragões. Eu também soltei esse vídeo ano passado, foi bem legal de gravar. Foi a primeira vez que eu tive essa ideia de fazer vídeos temáticos de criaturas mágicas e foi tão divertido de ler sobre uma criatura mágica que eu já amo, que são os dragões, que nada mais justo do que fazer uma segunda versão desse vídeo com novos livros sobre dragões. E dessa vez eu vou começar diferente. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu tenho um livro que eu tenho certeza que eu preciso ler esse mês, porque é uma leitura conjunta, mas eu não vou ler esse livro agora, porque ainda tá um pouquinho cedo no mês, então eu vou pegar outro livro antes desse, mas também é de dragão. Apesar de que ele quase me enganou. Estou falando de The Night Ends with Fire. Comprei esse livro esse ano, eu acho, porque eu tava com muita saudade de comprar um livro capa dura em inglês. Esse daqui é belíssimo e na hora que eu vi, eu tive que comprar. Eu não sabia nada da história, apesar de que a capa foi que me chamou a atenção, eu não sabia nada da história. Eu até dei uma lida na sinopse, assim, pra ver se não tinha algo muito horrível, algo que eu realmente não fosse gostar, mas eu vi que era um reconto de Mulan, e eu, obviamente, vou gostar de recontos de Mulan. E aí, não sei se vocês estão percebendo que tem uma fênix aqui na capa, né? Então nós temos a nossa protagonista aqui, e nós temos uma grande fênix. Quando eu fui separar alguns livros pra ler nesse vídeo, eu não tinha certeza se esse livro era de dragão, apesar de que eu tinha lido alguma coisa assim na sinopse. Aí eu fui abrir pra ver, né? Tirei a jacket dele. Então eu acho que isso aqui é um indicativo de que nós vamos ter um dragão na história. E eu amo dragões asiáticos porque eles são diferentes dos dragões ocidentais. Eu espero que seja um livro tão legal quanto ele parece ser. Me parece ser uma história bem clichê, porém talvez seja exatamente o que eu preciso, porque eu estou saindo de um vídeo de apenas ficções científicas, então eu tô com bastante vontade de ler uma fantasia. Uma coisa que me chamou a atenção quando esse livro chegou aqui em casa é que a parte de trás são só blurbs, que são frases e pessoas indicando esse livro. E eu fiquei muito surpresa porque nós temos vários autores aqui super conhecidos. Então nós temos a autora de The Hurricane Wars, que já foi publicada aqui no Brasil. Nós temos a autora de Song of Silver Flame Like Night, que também já foi publicada aqui no Brasil. São muitos autores indicando esse livro. Fizeram um trabalho muito grande de divulgação. E eu estou super curiosa. Esse aqui vai ser a minha primeira escolha e eu já vou começar a ler esse livro porque eu estou bem animada para pegar uma fantasia que vai me entreter até o fim do mundo. Então vamos com The Night Ends with Fire. E vamos torcer também para que esse livro seja publicado aqui no Brasil em algum momento, né? Porque é isso que importa.
Gente, cheguei na página 104 e eu estou no capítulo 15. O livro tem 400 e poucas páginas, então ainda falta bastante coisa para eu ler. Porém, nessa página 104 já consigo falar bastante coisa para vocês sobre essa leitura. Como eu falei para vocês antes, The Night Ends with Fire é um reconto da história de Mulan. E para recapitular a história da Mulan, caso você ainda não tenha assistido uma das melhores animações da Disney, Mulan vai contar a história dessa garota que vive na China. Ela está passando por um processo de casamento, né? Então, assim, ela está se preparando para encontrar um pretendente, quando a China anuncia que vai entrar em guerra. O pai dela é um militar aposentado, e quando eles anunciam essa guerra, o pai dela é chamado de volta ao exército, porém ele tá machucado e ele não vai conseguir se defender mesmo assim na guerra. Então a Mulan acaba se disfarçando de homem e entra no exército no lugar dele, justamente para proteger o seu pai. E a partir daí a gente tem a história da Mulan, que é ela dentro do exército e passando por várias situações, enfim. Neste livro a gente conhece a Hai Mei-lin, assim como a Mulan, ela está se preparando para passar por esse processo de casamento. Então, agora que ela fez 18 anos, o pai dela quer que ela se case com alguém para ela finalmente assumir o papel dela. Tudo que ela sempre foi preparada para fazer é ser uma esposa. Basicamente isso, porque nesta época da China as mulheres só serviam para ser esposas, então agora ela está passando por esse processo para encontrar um pretendente. Porém, o pai dela, ao contrário do pai da Mulan, não era um cara muito legal, e esse pai aqui, na verdade, é viciado em ópio e em apostas, né, em jogos, e ele acabou fazendo com que o nome da família dele decaísse bastante, assim, nos últimos anos, principalmente desde que a mãe da Mei-lin morreu. Então ele é um cara, assim, bem ruim, pra falar a verdade. Então, quando esse reino onde ela vive anuncia essa guerra com os outros reinos do lado, ela vê uma oportunidade de finalmente ser livre, entre aspas, tá? E aí ela acaba se disfarçando de homem e se alistando no exército. Então, até aí a gente tem bastante semelhanças com relação às duas histórias. Da mesma forma que eu me sinto completamente entretida com Mulan, eu também estou 100% entretida com este livro. Ele é bem clichê, só que sabe quando é um livro super gostoso de ler e que, por mais que você saiba exatamente o que vai acontecer, você ainda fica feliz, você ainda se sente bem lendo esse livro? Então, é desses, gente. Só que a história não para por aí, porque em Mulan a gente tem outras personagens, inclusive um dos melhores personagens já feitos pela Disney, que é o Mushu, que é o dragão que acompanha a Mulan na sua jornada, né? E o Mushu é um dragão pequenininho, só que assim, ele é simplesmente fantástico, ele é sarcástico, ele é engraçado, ele é meio que o alívio cômico do filme. E a autora sabia que ela não podia escrever um reconto de Mulan sem que houvesse um Mushu. Então, neste livro a gente também tem um dragão, que não é o Mushu, aliás. Porém, antes de se alistar no exército, a Mei-lin acaba recebendo um cordão da madrasta dela, com um pingente com uma jade muito linda. Jade é uma pedra preciosa, né? E muito linda, assim, muito diferente. Essa moça, essa madrasta, diz pra ela que quando a mãe da Mei-lin estava falecendo, porque foi um processo bem lento, gente, era pra que eles dessem esse colar pra filha dela quando ela estivesse pronta para morrer. Então a Mei-lin recebe esse colar, ela não entende nada do que tá acontecendo. E aí, quando ela se alista no exército e ela começa toda essa parte de treinamento, o colar dela ganha vida. E aí ela conhece o espírito de um dragão. E, aliás, é um dragão gigantesco, porque ela encontra esse dragão no reino dos espíritos, desculpa. E é um dragão gigantesco, só que assim, gente, o jeito que ele fala, ele também é muito sarcástico, só que ele não é o alívio cômico do livro. Pelo contrário, ele é a complicação do livro, porque é aí que entra a parte da magia, nesse caso, né? Porque a Mei-lin vai entender que, na verdade, esse dragão tem poderes e, em contato com ele, ela também pode ter esse tipo de poder. Então, é um livro bem legal, pelo menos até agora eu tô gostando bastante. Tudo que aconteceu nessas 100 primeiras páginas foi isso que eu contei pra vocês e também o treinamento dela dentro do exército. Tem outras personagens secundárias, temos um interesse romântico, então eu não vejo a hora de continuar essa leitura e descobrir outras coisas nessa história. Eu espero que a autora faça um bom trabalho nesse reconto de Mulan,
porque eu amo Mulan. Eu acho muito difícil alguém que não gosta desse filme. Pode ser que ele não seja o seu favorito, mas eu acho muito difícil ninguém gostar desse filme, sabe? Então eu cresci, aliás, foi um filme que lançou muito perto do meu nascimento, então assim, deu muito certo de eu ser obcecada por ele ao longo da minha infância. E pegar um livro que é um reconto de Mulan já era, assim, um grande passo para eu gostar da história. Muito provavelmente eu vou gostar da história só porque é esse tipo de livro, sabe? Mas estou adorando a leitura e logo mais eu volto para comentar um pouco mais com vocês e comentar também um pouco mais sobre o dragão desse livro, porque é por isso que estamos aqui neste vlog. Finalizei a minha leitura de The Night Ends with Fire ontem à noite. E o final desse livro é muito frustrante, eu não acredito. Eu estou me controlando para não comprar o segundo livro porque ele tá muito caro, então eu não preciso do segundo livro agora, gente. Eu posso aguentar um pouco. Eu posso aguentar ele baixar um pouquinho de preço, sabe? Não é como se eu estivesse 1 milhão de vezes mais curiosa do que quando eu comecei a história, mas tudo bem. Tudo bem, porque eu vim falar sobre esse livro pra vocês, foi uma leitura muito legal. Eu já esperava que fosse assim, naquele primeiro take que eu fiz pra vocês, contando um pouco da história, eu já tava bem envolvida com a história. E esse é um daqueles livros, honestamente falando, bem clichês. Não tem nada de novo. A protagonista é bem frustrante também às vezes, mas sabe quando você se envolve com a história e você fica entretida com a história ao ponto de gostar muito? Então, às vezes acontece comigo. Eu gosto de ler livros meio farofões assim mesmo e dei 4 estrelas pra ele. Como eu falei, estou extremamente ansiosa para pegar o segundo volume, que eu ouvi falar que é melhor do que o primeiro. Na primeira metade do livro, a gente vai acompanhar a Mei Lin no exército, porque foi aquilo que eu contei pra vocês. Ela se disfarça de homem para entrar no exército. Então, na primeira metade do livro, a gente vai acompanhando justamente toda essa questão militar da história, porque está acontecendo uma guerra nessa narrativa. Só que da metade pro final, o teor da história muda bastante, porque a gente passa a deixar um pouco a parte militar de lado e passa a focar um pouco na parte política. Porque a Mei Lin tem contato com esse dragão, que é um dragão do Reino dos Espíritos, já vou entrar em detalhes porque esse vídeo é um vídeo de dragões, e ela tem algumas habilidades, vamos dizer. E ela tem uma missão especial dentro dessa guerra, ela precisa fazer algo específico dentro dessa guerra, só que ela não vai conseguir alcançar esse objetivo se ela for uma simples soldado. Não faz sentido que a autora mantenha ela como uma simples soldado, porque ela não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, da metade pro final, o livro passa a se tornar bem político e acontecem umas coisas bem, assim, bem viajadas, nada a ver, que realmente não aconteceria, mas que na história faz sentido pra Mei Lin ter essa chance de cumprir o seu objetivo, que é um objetivo maior na história. Eu particularmente gostei da segunda parte, eu vi que muitas pessoas não gostaram da segunda parte desse livro, se interessaram bem mais pela primeira parte, mas eu gostei, apesar de ser muito clichê e de ser aquele tipo de livro não acredito que isso está acontecendo, eu me senti entretida o tempo inteiro lendo essa história. A Mei Lin é uma personagem muito interessante porque eu enxergo muito, assim, essa história em She Who Became the Sun, né, que é o livro Ela Se Tornou o Sol aqui no Brasil. Em Ela Se Tornou o Sol, nós temos meio que um reconto de uma história verdadeira, né, então a ascensão de uma nova dinastia na China, e a nossa protagonista, no caso, se disfarça de homem, na verdade ela sente que ela é um homem, então é toda uma questão queer envolvida na história, mas as duas protagonistas têm o mesmo tipo de personalidade, que é querer poder, e isso vai contra todos os padrões das mulheres na China, porque esse livro também pega muito isso, assim, os padrões das mulheres. Esse livro fala muito que as mulheres têm um único papel dentro da sociedade, que é casar e ter filhos.
Ou mentir, pode ter um outro papel também, que é ser uma concubina ou ser uma acompanhante, enfim. Uma mulher que é usada apenas pelo seu corpo, sabe? Pelos homens. Então, esse livro vem quebrando muitos padrões, assim como Ela se tornou o Sol, mas as nossas protagonistas não desejam apenas quebrar esse ciclo e quebrar esse padrão. Elas desejam poder. E eu acho isso muito interessante porque eu sempre fico pensando que esses livros seriam maravilhosos se fosse a história de origem de uma vilã. A história de origem de uma mulher que não vai se contentar nunca com o que tem, que não vai se contentar nunca com o poder que ela tá conseguindo, sabe? Apesar de não serem histórias de vilãs, apesar de Ela se tornou o Sol, o protagonista ser um protagonista, toda uma outra história, gente. Esse livro aqui também não é a história de uma vilã, é a história de uma garota que ousa sonhar além do que ela deveria sonhar. Ele é bem mais farofão, assim, ele é bem mais new adult, sabe? Ele é bem mais jovem do que Ela se tornou o Sol. Se você gostou do primeiro, talvez você goste desse, não tenho certeza. Mas eu gosto da personalidade da Mei Lin, o fato de que ela não está ali porque ela é uma boa pessoa, sabe? Assim, ela está ali por mais. Ela é uma boa pessoa, só que ela quer mais. Então, muito interessante. Os interesses românticos, eu achei que fosse um só, mas são dois. Me incomodou um pouquinho esse triângulo amoroso, assim. E como eu falei, gente, tem umas partes nessa história que são muito frustrantes, porque a Mei Lin não sabe fazer absolutamente nada com essas habilidades dela. E faz sentido, só que assim, eu tenho como que eu posso dizer? Eu tenho dois estados de espírito quando eu leio fantasias envolvendo jovens garotas. O primeiro estado de espírito é o seguinte: como assim ela recebeu o poder dela ontem e hoje ela já é a mais poderosa do reino? Onde que ela aprendeu essas habilidades? Isso não faz sentido. E o meu outro estado de espírito é assim: gente, mas já faz um mês que essa garota recebeu as suas habilidades especiais, ela não sabe fazer nada. Mas não é possível, não é possível. Ela já deveria ser a pessoa mais poderosa do reino a essa altura. Então, não há como ganhar, sabe? Nos meus dois estados de espírito, não há como a protagonista ganhar. Ela sempre vai perder. E nesse caso, é o segundo estado de espírito, mas também faz sentido, gente, porque não tem ninguém ensinando ela a fazer nada, ela tá descobrindo sozinha. Então, esse livro é um pouco frustrante, só que ao mesmo tempo é muito legal. E se vocês tiverem a chance de ler, se vocês quiserem uma fantasia oriental diferente pra ler, pega esse aqui que vocês não vão se arrepender. Mas vamos falar um pouco sobre o dragão dessa história, porque é o foco desse vídeo. Eu não vou falar especificamente do dragão dessa história, mas eu vou falar no geral do que eu vejo em livros, porque eu já li alguns livros de dragão. Aqui nesse livro nós temos o Qilong, que é um dragão que está no reino dos espíritos. Então ele não é um dragão de carne e osso, ele é uma entidade que fica no reino dos espíritos. E algumas pessoas conseguem acessar esse reino dos espíritos. Ele não é a única criatura ali, tanto que na capa nós temos uma fênix, que é a segunda criatura que aparece na história, mas tem outras também. Só que o Qilong é um cara muito interessante, é um dragão muito interessante, porque ele é basicamente o padrão de dragão que a gente tem no Oriente. Eu fiz essa reflexão no primeiro vídeo, quando eu falei de dragões aqui no canal, só que eu vou fazer de novo porque tá ficando muito claro essa distinção. Então, quando a gente fala de livros ocidentais de dragão, por exemplo, os livros que eu li ano passado foi O Priorado da Laranjeira, Burn, tem A Fúria do Assassino, A Guerra dos Dragões, enfim, quando a gente põe dragões no ocidente, os dragões são seres de fogo, são seres brutos, eu acho, eles são mais poderosos, assim. Eles são seres de destruição, muitas vezes. E quando a gente fala de dragões orientais, que também tem no Priorado da Laranjeira, tem em A Noiva do Deus do Mar, tem neste livro aqui, por exemplo, né, The Night Ends With Fire, que são dragões orientais da China, Japão, Coreia, etc. Eles já são criaturas do mar. Então eles são criaturas de água, eles são criaturas que fazem chover, e eles são mais escorregadios. Eles não são tão brutos, apesar de ainda serem poderosos, mas eles são criaturas mais escorregadias, assim. E os dois tipos de dragões têm personalidades muito interessantes, porque os dois são conhecidos como enganadores, trambiqueiros, é a palavra que eu tava buscando. Então, se você pegar, por exemplo, o Hobbit, e você pega o Smaug, né, que é o dragão que protege o tesouro e tal, ele é aquele dragão que tem muita ânsia de poder e ele tem muita inveja, sabe? É aquele que tem muita ganância, era a palavra que eu tava tentando lembrar. E faz muito sentido porque o Qilong, nessa história, ele é conhecido como o espírito da ganância, o espírito da ambição. Então, eu sinto que os dois têm
mais ou menos essa mesma personalidade, os dois tipos, mas eu também sinto que os orientais, os dragões orientais, eles têm mais essa coisa de ser trambiqueiro, assim, de ser mentiroso, de enganar as pessoas pelos seus próprios propósitos. Então é muito legal ler livros de dragões orientais. Se você nunca leu nenhum tipo desses livros, eu recomendo muito que vocês leiam. Eu acho que é uma forma diferente da gente ver os dragões, sabe? Como não criaturas brutas, mas criaturas belas, criaturas que vão te enganar pela beleza, que vão te enganar porque elas estão te manipulando, sabe? Os trambiqueiros masters do Oriente. Então, nossa, gostei muito. Apesar dele aparecer pouco nesse livro, eu acho que ele vai aparecer muito mais no segundo volume, que é literalmente um dragão na capa. Essa capa tá lindíssima, aliás, as duas estão lindas, por isso que eu comprei. Eu comprei pela capa mesmo, mas tudo bem, a história foi legal. Então eu tô muito animada pra ler. Como eu falei, eu vi que o segundo livro tem uma nota maior, no geral, do que o primeiro. 4 estrelas para The Night Ends with Fire. Gostei muito, capa lindíssima, tô animada para o segundo volume, espero conseguir comprar em breve. Agora, para continuar o nosso vídeo, eu vou escolher a minha segunda leitura, que eu já sei qual que vai ser, porque é justamente a leitura conjunta com os membros aqui do canal. Para o mês de novembro, nós escolhemos ler A Linguagem dos Dragões. Esse daqui eu acho que é mais dragões ocidentais, né, porque já dá pra ver pela capa que eles são diferentes. E eu estou muito curiosa com esse livro porque ele está chamando muito a atenção de pessoas lá fora. Ele está sendo considerado o novo Harry Potter, se eu não me engano. Então, assim, tem muito potencial de me agradar. Fora que esse livro também vai falar sobre a linguagem desses dragões, o que eu acho muito interessante. Eu não leio muitos livros sobre linguagem. Eu acho que estão surgindo mais e mais livros falando sobre línguas, principalmente livros hypados como Babel, sei lá, eu lembrei dele agora. Então eu acho que esse daqui pode ser muito interessante de ler e de discutir com o pessoal. Essa daqui vai ser a minha próxima leitura para este vídeo. Me desejem sorte e eu espero muito que eu também goste dessa leitura. Cheguei no capítulo 20 de A Linguagem dos Dragões, que é na página 268, então eu praticamente passei dos 50% do livro. E eu estava esperando bem mais da história, eu acho que a história tá tomando um rumo que não tá me agradando muito. E como eu sempre falo pra vocês, eu não posso entrar em muitos detalhes, porque é uma leitura conjunta com os membros aqui do canal. Porém, eu acho que eu já consigo falar bastante coisa importante pra vocês com relação à minha experiência de leitura com esse livro. A Linguagem dos Dragões vai começar a narrativa em 1923, numa Londres alternativa onde humanos convivem com dragões. Não é tão simples assim, porque eles estão passando por um momento de instabilidade política muito grande. Existe um tratado de paz entre humanos e dragões, mas esse tratado é um tratado muito complicado, porque tem várias e várias cláusulas horríveis, tanto para os humanos quanto para os dragões. Então está surgindo toda uma comunidade rebelde para lutar contra o governo, então é um momento complexo de instabilidade política. E nesse momento a gente também conhece
conhece a Vivian, que vai ser a nossa protagonista. Ela é uma jovem que no primeiro capítulo está se preparando com a sua família para um jantar muito importante na sua casa. Dentro dessa casa, ela mora com os pais e a irmã mais nova, também um tio e o seu primo, e eles vão receber a reitora da universidade deste lugar onde ela mora. Tanto a mãe da Vivian quanto a Vivian são acadêmicas, então no caso a mãe dela é uma acadêmica, uma pesquisadora de dragões, e a Vivian está se tornando uma tradutora. Ela está estudando para isso, só que ela não é uma tradutora comum, ela está se tornando tradutora de línguas dragônicas. Ela já fala várias outras línguas, assim, tanto línguas humanas quanto dragônicas, se eu não me engano são 9 línguas no total que ela fala. Então esse jantar é muito importante para elas, porque as duas estão tentando se provar para a reitora da universidade. A mãe da Vivian está tentando provar uma teoria que ela tem sobre a linguagem dos dragões, enquanto que a Vivian quer estágio para se tornar uma tradutora de línguas dragônicas. Então esse jantar é muito importante, ele acontece, só que dá tudo errado, basicamente. Isso é logo no primeiro capítulo, assim, dá tudo muito errado. A família da Vivian é considerada uma família rebelde, eles são presos, e ela se vê sozinha nessa Londres que tá totalmente instável. Então, depois de vários acontecimentos que eu não vou entrar em detalhes, ela acaba fazendo um acordo com a primeira-ministra da Britânia para que ela trabalhe para o governo, porque sim, a Vivian tem várias habilidades linguísticas, vamos colocar, então ela pode ser utilizada nesse momento de instabilidade política, de guerra, está prestes a se tornar uma guerra, no caso entre humanos e dragões, então ela decide trabalhar para o governo a fim de salvar a sua família. Uma coisa muito legal é que esse livro é inspirado numa história real, então em fatos. No caso, a Vivian, quando aceita trabalhar para o governo, é enviada para Bletchley Park, que é uma mansão onde outros jovens se encontram ali também, mais ou menos jovens brilhantes, e as habilidades desses jovens vão ser utilizadas para decifrar códigos e decifrar anatomia de dragões, enfim, para que eles tenham uma vantagem na guerra. E pelo que eu pesquisei, Bletchley Park realmente existiu. Foi uma mansão onde jovens decifravam os códigos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então foi um momento muito decisivo na guerra, porque eles conseguiram decifrar os códigos que os nazistas se comunicavam e, enfim, né, a guerra acabou virando. Então eu acho muito legal que um livro de fantasia seja inspirado em algo real. Então todos esses jovens estão ali, a Vivian está trabalhando em decifrar códigos para entender a linguagem dos dragões, então é mais ou menos o que aconteceu mesmo. E até aí a história parece muito interessante, assim, eu contando pra vocês, parece que é uma história muito empolgante, muito interessante, porém esse livro é o completo oposto disso. Eu nunca gostei muito de usar essa palavra pra descrever histórias, mas eu não consigo achar outra palavra para descrever esse livro neste momento que não chato. É um livro chato, é um livro que não é o que ele promete, pelo menos não por enquanto, porque a gente tá acompanhando a Vivian dentro dessa mansão de Bletchley Park, e é um progresso muito lento, assim, sabe? É uma história muito lenta que poderia ter sido um pouco mais empolgante, poderia envolver mais dragões, mas é algo bem político, bem calculado, ao mesmo tempo em que a Vivian não é uma protagonista tão legal de acompanhar, porque é um momento de estabilidade política. Pensem comigo, tá? Tem vários rebeldes, existe uma coalizão rebelde pra lutar contra este tratado de paz, contra o governo, e a gente logo de cara entende que esse tratado de paz é muito assim unilateral, ele prejudica muitas pessoas, muitos seres. Isso fica muito claro pela construção de sociedade. Primeiro que os dragões são totalmente marginalizados, eles não podem ter uma vida comum dentro da sociedade. Segundo que essa sociedade onde a Vivian mora é dividida em classes, então nós temos 3 classes diferentes, sendo a primeira classe a classe mais respeitada, mais privilegiada, enfim. E a terceira classe, sendo a que mais sofre, são pessoas pobres, pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso à comida, não têm acesso à moradia. Então é muito claro para nós leitores que esse tratado de paz é uma farsa absurda para manter as pessoas certas no poder, ao mesmo tempo em que a Vivian, apesar de ver todas esses indicativos, né, essas provas de que é um tratado horrível, ela insiste em acreditar que não, e ela luta muito contra todas as pessoas que falam isso pra ela. Ela tem uma convicção muito firme, o que eu admiro numa personagem, ela é muito convicta dos seus conceitos, mas ela tem conceitos totalmente errados e distorcidos, e tudo bem, faz sentido que seja assim, porque ela cresceu dentro dessa sociedade, então ela obviamente vai sempre achar que isso é certo, foi o que ela aprendeu, é o que ela
acha que é a vida. Isso vai muito contra o que nós leitores já enxergamos. Então, logo no início, nós leitores enxergamos que é um tratado completamente absurdo e a Vivian não, e a gente tem que aguentar ela falando pra todo mundo que não, e essa convicção distorcida que ela tem vai muito de encontro com o que a gente acredita, sabe? Então ela passa a se tornar uma protagonista chata de acompanhar. É um livro muito político, ao mesmo tempo que não é, nada acontece. Então assim, eu gostaria muito de estar gostando mais dessa história. Eu não tô achando um livro ruim, eu só tô achando um livro diferente do que eu tava esperando. Eu acho que a autora talvez esteja falhando em alguns pontos e eu vou guardar algumas coisas pra minha opinião final, que eu acho que eu consigo falar pra vocês também. Mas assim, com certeza eu estava esperando mais dessa leitura. Parece que eu já li um livro de 1000 páginas e só foram 268 páginas. Mas eu não sei, né? Quem sabe no final as coisas não começam a ficar diferentes. Nesse capítulo 19, no final do capítulo 19 para o 20, acontece uma coisa assim bem fora do normal pra eles dentro dessa mansão. Então talvez a história mude a partir daí. Talvez esse acontecimento seja o ponto de virada da Vivian pra que ela enxergue sei lá, a realidade. Essa é a minha opinião da metade do livro. Eu espero muito que ele melhore daqui pra frente. E é isso. Então eu vou continuar minha leitura e depois eu volto pra comentar mais com vocês. Terminei a minha leitura de A Linguagem dos Dragões. Eu não mudei muito de opinião da metade pro final, acho que vou ter bastante coisa pra comentar com os membros na nossa discussão final. Achei um livro ok, achei um livro bom e o final dele deixa muito aberto para uma continuação, então eu não tinha certeza quantos livros essa série ia apresentar pra nós, mas de acordo com o meu Storygraph, nós temos mais um livro publicado, que tá com a capa parecidíssima com essa, é uma capa vermelha bem bonita, por sinal, que vai chamar A War of Wyverns, na verdade já chama isso, então talvez seja a Guerra dos Dragões, talvez eles traduzam dessa forma, porque Wyverns, eu não sei nem se é assim que se pronuncia, não sei se é Wyverns ou se é Wyverns, mas é um tipo de dragão, né? Então talvez eles traduzam como a Guerra dos Dragões. Praticamente no final desse livro existe uma guerra declarada, então todos os esforços da nossa protagonista com seus colegas durante todo o livro são jogados por água abaixo e agora nós temos uma guerra entre humanos e dragões. E entre humanos e dragões e dragões. É complicado, tá, gente? Mas não exatamente recomendo esse livro pra vocês. Assim, sendo bem honesta, eu acho que existem outros livros de dragões mais empolgantes do que esse. Eu sinto que esse pega muito na parte política, na parte teórica da linguagem. A nossa protagonista é bem frustrante às vezes, então não sei, eu não sei se eu gostei muito assim, sabe? Ele é bom, mas é só isso. Não vi nada de diferente, não vi nada de empolgante. E pra esse vídeo de dragões, né, falando com os dragões especificamente, é um livro que aborda pouco esses animais, né, essas criaturas mágicas. Isso porque a nossa protagonista sabe falar dragonês, mas ela não tem muito contato com outros dragões. Existem alguns dragões que protegem a propriedade onde ela está com esses outros jovens. E é claro que tem toda uma questão com a política dos dragões, o fato de que eles são bem marginalizados nessa sociedade, mas eu achei que poderia ter abordado um pouco mais, assim. Talvez agora, no segundo livro, a autora consiga fazer um pouco mais de relação com eles, porque eles estão no título, eles estão na capa, então faz sentido que eles apareçam mais do que eles apareceram. Uma outra coisa que eu acho que atrapalhou um pouco a minha leitura desse livro neste momento é que eu comecei uma leitura semana passada, então eu tava lendo mais ou menos os dois livros juntos, e é muito difícil não fazer certo tipo de comparação entre essas duas histórias. Eu comecei a ler O Retorno do Rei, que é a última parte da história de Senhor dos Anéis, e como eu falei, gente, é difícil não analisar as duas histórias, já que eu estava lendo as duas histórias ao mesmo tempo, e não comparar uma com a outra, sabe? Porque Senhor dos Anéis, apesar de ser completamente diferente de A Linguagem dos Dragões, é uma história assim... Como que eu posso dizer? É uma história diferente, sabe? É uma escrita diferente, ela foi pensada de forma diferente, ela é muito complexa, muito completa, e eu sinto que A Linguagem dos Dragões ficou meio...
empobrecido, assim, no quesito narrativa e construção de mundo, sabe? Então talvez isso possa ter me atrapalhado um pouco, mas acho que eu ainda não mudaria a minha opinião de A Linguagem dos Dragões, mesmo se eu não estivesse lendo O Senhor dos Anéis durante a minha leitura. Eu posso até comentar um pouquinho com vocês sobre a minha leitura de Senhor dos Anéis, porque nós temos criaturas mágicas aqui nessa história também, apesar de não ser o foco, né, desse vídeo, que no caso são dragões, e apesar de ter dragões na capa do Senhor dos Anéis, eu posso comentar com vocês quando eu for finalizar o vídeo, porque eu estou no capítulo 3, então eu terminei o capítulo 3 agora, tô bem no comecinho da história, mas às vezes vale a pena comentar com vocês como é que tá sendo a minha leitura desta outra série, que também tem criaturas mágicas, né? Agora, para a nossa última leitura, eu tenho mais ou menos duas opções de histórias que eu posso pegar. Eu não tenho certeza qual dessas histórias eu vou ler agora, porque eu tô com vontade de ler uma outra coisa, então talvez eu pause um pouquinho esse vídeo pra ler um outro livro e depois eu volte pra esse pra ler alguma coisa de dragão com vocês. Então eu tenho uma série, uma duologia que eu creio vai se assemelhar muito à Linguagem dos Dragões, porque também é uma série que envolve os dragões na política. E eu tenho um outro livro de dragão que é um pouco mais leve, um pouco mais despretensioso, então talvez eu pegue esse pra ler. Eu não sei exatamente qual vai ser a minha vibe para o final desse vlog, mas assim que eu escolher a minha leitura, eu claramente vou mostrar tudo pra vocês e vocês vão me acompanhar nessa jornada. Cheguei para finalizar este vlog de dragões, porque eu li o último livro que eu vou comentar aqui com vocês, que foi o The Baby Dragon Cafe. Da última vez que eu apareci aqui, eu tinha comentado com vocês que eu tinha algumas opções de leitura, principalmente duas opções separadas, uma que seria uma série bem política de dragões e a outra seria algo bem despretensioso, então eu claramente escolhi a segunda opção. Eu tava querendo um livro bem rápido e fácil de ler e essa foi a minha escolha. Isso porque esse livro já foi publicado aqui no Brasil, ele chama O Adorável Café dos Dragões, se eu não me engano esse é o título, aqui tá a capa brasileira. E quando eu vi esse livro lá fora, eu imediatamente me apaixonei por ele, porque é um livro cozy, aconchegante, um romance aconchegante, coisa que eu amo. Cozy é a minha palavra-chave, assim, de todas as minhas leituras favoritas, enfim. Então quando eu vi que tinha cozy lá no meio, eu imediatamente quis ler. E 2, tem dragões. Não só tem dragões, como tem dragões bebê, o que é algo, assim, excepcional na minha cabeça, porque são filhotes de dragão, gente, não tem como ficar melhor. Porém, quando eu comecei a ouvir este livro, que vocês viram aí, eu ouvi este livro, eu só fui me decepcionando, assim, ó, do começo até o fim, e eu acabei não gostando dessa leitura, dei 2,5 estrelas pra ela. Eu fico muito triste de falar isso pra vocês, mas realmente, gente, não tem como esse livro ser bom. Se você gosta desse livro, se você gostou desse livro, olha, que bom pra você. Eu fiquei muito decepcionada com ele e eu fiquei muito triste de ter ficado decepcionada com ele, porque eu tinha altas expectativas pra esse livro, dá pra ver na minha cara agora, 10 segundos atrás. O Adorável Café dos Dragões, ou The Baby Dragon Cafe, vai contar a história da Saphira e do Aidan. Já vou colocar os dois porque os dois têm pontos de vista dentro do livro, são capítulos alternados entre os dois. Eles vivem neste mundo com criaturas mágicas, então não existem só dragões, são dragões, fênixes, grifos, enfim, todo tipo de criatura mágica. E mais especificamente, eles vivem nessa cidadezinha que me parece ser maravilhosa, super aconchegante. E a Saphira decide abrir um café nessa cidadezinha porque é um sonho dela e também porque ela acabou de perder a avó dela e a avó dela tinha esse sonho de também ter um café. Então ela meio que usa tudo isso pra abrir esse café. Mas é um café diferente porque ela permite que filhotes de dragões
entrem como seus donos dentro desse café. Nesse mundo onde ela vive, existem várias famílias muito importantes que são famílias que têm dragões. Não é todo mundo que pode ter um dragão, porque ele é uma criatura majestosa, como a gente já bem sabe, e também é uma criatura assim que demanda muita manutenção, é algo muito caro de se ter, então apenas famílias específicas muito ricas e tradicionalistas é que tem dragões. E é aí que entra o Aidan, porque ele é o interesse romântico da Saphira, ele também é o nosso segundo protagonista, e ele tem um dragão. O Aidan vem de uma família muito rica da cidade, como se fosse assim, a principal família da cidade que tem dragões, etc. E o irmão dele acaba falecendo, assim, recentemente na história. Como herança, ele deixa um ovo de dragão pro Aidan, e esse ovo acaba chocando, enfim, e aí ele tem um dragão em mãos, um dragãozinho que é filhote, não sabe nem o que tá fazendo da vida, porque ele é um bebê, e aí o Aidan se vê nessa situação muito complicada, porque apesar da família dele ser uma família de... Como que eu posso explicar isso? Eles correm com dragões, eles participam de corridas de dragão, etc. Eles são cavaleiros de dragões, vou colocar dessa forma. E ele não é assim, ele é jardineiro. Gente, ele é jardineiro e ele não tem interesse nenhum em correr com dragões, então ele acaba se vendo com aquele dragão e ele não sabe o que fazer. É aí que ele conhece a Saphira, porque ele acaba indo pro café dela, o dragão pode entrar no café dela. Ela tá numa situação financeira meio complicada, porque ela não calculou que filhotes de dragões são extremamente irresponsáveis e atrapalhados, então ela tem que constantemente consertar coisas dentro desse café. Quando o Aidan vê que ela tem jeito com dragões, que ela ama dragões, etc., ele propõe que ela treine o dragão dele pra que o dragão dele cresça, sabe? Sabendo, é como se fosse uma criança, assim, ele tem que aprender coisas e a Saphira vai ensinar essas coisas pra ele. E aí que começa a história, eles começam a ter essa proximidade forçada, porque ela tem que treinar o dragão dele, e aí eles começam a se apaixonar, enfim, é um romance, gente, é um romance aconchegante. Só que vamos lá para os defeitos desse livro, porque ele tem mais defeitos do que ele tem coisas positivas, pelo menos pra mim. O primeiro ponto é justamente o plot da história. Gente, em hipótese alguma, alguém ia contratar uma barista dona de café pra treinar um dragão. Pode ser que ela seja muito boa com dragões, o que ela é, pode ser que ela ame dragões, o que ela também faz, e que o sonho dela é ter um dragão, porque realmente é, mas de hipótese alguma, um dono de dragão não contrataria um profissional pra fazer isso. O Aidan até fala na história que os profissionais de dragão geralmente têm os seus próprios dragões, então eles não querem treinar outro dragão, mas isso não faz sentido, porque se eles são treinadores de dragão, então essa é a profissão deles, entendeu? Não faz sentido eles recusarem clientes. Tá me entendendo? E aí acontece toda essa questão dela treinar esse dragão e pra mim já começou muito sem sentido. Segundo ponto, nós temos o dragão da história, o dragãozinho. Ele é muito fofo aparentemente, fora que ele é um dos melhores da sua espécie, porque como eu falei, a família do Aidan é super rica. Pela descrição dele, ele tem escamas pretas e ele tem olhos roxos, ele parece ser uma belezinha, gente. Mas, durante a história toda, ele é tratado como uma criança, e isso me incomoda, porque é um dragão, não é uma criança. E o modo como eles falam com ele, como a Saphira lida com ele, é muito estranho, assim, porque parece que ela tá cuidando de um bebê humano, sabe? E não pegou legal, assim. Eu acho que a autora poderia ter tratado o dragão mais como um filhotinho de cachorro, um filhotinho de gato, por exemplo, do que uma criança. Porque ficou esquisito, ele não fala, ele é só um animal, sabe? Se ele falasse, pelo menos, mas ele não fala, ele é só um animal. E aí ficou estranho. Principalmente porque eu tava ouvindo. Então tinha horas que a Saphira ia falar com ele que ela falava coisas assim muito de bebê, sabe? Eu ficava meio, gente, mas é um dragão. O terceiro defeito é que é um romance aconchegante e eles têm zero química, gente. Uma coisa positiva desse romance é que não tem cenas hot. Tem uma cena íntima, mas é mais ou menos assim, nos movimentamos e acordamos no dia seguinte, sabe? Então se você não quer ler cenas hot, talvez seja uma opção pra você. Mas eu achei que os personagens têm zero química, assim, não funciona. Isso porque tem um motivo pra eles terem zero química, porque o Aidan é o homem menos homem que eu já vi. E gente, eu me sinto muito mal de falar isso, mas é algo que eu tô tendo problema já com alguns livros de romance. O último que eu lembro de cabeça foi Parte do Seu Mundo. Eu acho que eu comentei sobre isso
no vlog onde eu li parte do Seu Mundo, que o protagonista masculino fala coisas que não parecem coisas que um homem diria. Quando a gente fala de protagonistas homens escritos por mulheres, principalmente em romance, a gente fica até feliz, sabe? Porque a gente sabe que as mulheres vão colocar atitudes nos homens que nós gostaríamos de ver, coisas que nós gostaríamos de ouvir eles falando, coisas que nós gostaríamos de ver eles fazendo. E é por isso que a gente gosta tanto de protagonistas masculinos, de homens escritos por mulheres. Mas quando uma autora escreve um homem que fala coisas de mulher, toda essa magia se perde. Porque as coisas que ele fala, sabe quando você não enxerga nenhum homem na face da terra falando um negócio desse? Mesmo que ele seja o homem mais fofo, lindo, dedicado, gentil do mundo, ele não falaria o que ele fala pra Safira. E parte do Seu Mundo foi o mesmo problema, assim. Eu lembro que... Ai, gente, desculpa, mas é porque eu ainda não me conformo com esse livro. Eu lembro que em parte do Seu Mundo, ele fala pra protagonista... O homem da história, ele fala pra protagonista que ele queria ficar em casa, cuidando da casa, pra ela trabalhar, e quando ela chegasse em casa, ele ia fazer comida pra ela e não sei o que, gente. É simplesmente absurdo. É uma utopia, assim, a gente gostaria que os homens fossem assim, só que eles não são. E quando você coloca uma fala dessa na boca de um homem fictício, ele imediatamente deixa de ser um homem fictício, e ele simplesmente passa a ser um personagem escrito lá, qualquer um, entendeu? Então foi um problema extremamente pessoal. Não é o primeiro livro, obviamente, que eu leio que tá assim, e eu acho que as autoras precisam lembrar que um homem escrito por uma mulher é um homem idealizado por uma mulher, não um homem que fala coisas que uma mulher falaria, ou que faz coisas que uma mulher faria, sabe? Ai, sei lá, gente, eu não sei se vocês estão me entendendo, eu espero que sim. Então, esse livro tem muito mais defeitos do que coisas positivas. A parte dos dragões é pouquíssima, nós temos vários dragõezinhos, assim, na história, até porque existem vários clientes do café que frequentam com os seus dragões. A gente também vê um pouco os dragões na família do Aidan, que tem seus próprios dragões, então o dragão que mais aparece é o da prima dele, que é um dragão adulto já, é uma dragoa adulta, na verdade, e ela é o meio de transporte, assim, juro. A prima dele vai pra todo lugar montada nessa dragoa, ela também participa de corridas, etc. Então eu acho que é um livro que promete muita coisa e entrega pouquíssima coisa, e eu acho que todos esses pontos negativos que eu comentei com vocês até poderiam não ser tão negativos se a história fosse mais... bem escrita, mais bem desenvolvida, assim. Eu sinto que é um livro que tem a escrita muito básica. Eu não tenho certeza se é o primeiro livro da autora, mas me parece que sim. E é um livro que não aprofunda em nada, assim. Ele não aprofunda nos personagens, no relacionamento deles, na questão dos dragões. Tem plots muito clichêzão, assim, mas um clichê ruim, sabe? Não um clichê bom. Algo que faz você revirar o olho, assim. Ai, não acredito que isso tá acontecendo. Terminei o vlog meio decepcionada com a minha leitura. Eu gostaria muito de ter gostado desse livro, gente, vocês não têm ideia, eu tava com altas expectativas pra ele. É uma série, então a gente já tem o segundo livro, eu acho, The Baby Dragon Bakery. Ai, sei lá, alguma coisa assim, gente, é uma confeitaria. E eu não vou ler. Claramente não vou continuar essa série. Tem males que vêm pra bem, sabe, gente? Eu acho que mesmo que a gente leia um livro que a gente não gosta, um livro que não agrada o nosso gosto, pelo menos a gente leu pra saber como que é. Eu sempre ia ficar imaginando se eu ia gostar desse livro ou não. Então agora que eu li, pelo menos eu tenho certeza que eu não gostei. Então é 50-50, sabe? Assim, 50% de chance de gostar e 50% de não gostar. Mas estou felicíssima com esse vídeo porque eu tirei 2 livros que estavam na minha estante. Uma compra que eu estava animadíssima pra ler e o outro livro que eu li com os membros do canal. Neste momento agora que eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda não discutiu essa leitura porque a gente teve que adiar alguns dias, mas quando esse vídeo sair, for publicado, a gente já vai ter discutido. Então eu espero que a gente tenha tido um ótimo tempo, assim, de discussão, sabe? Um ótimo momento de compartilhar opiniões e é isso. Muito obrigada a vocês que me acompanharam nessa jornada de dragões. Eu gostaria que o segundo vídeo dessa série tivesse ficado um pouco melhor, mas não se preocupem, gente, porque livro de dragão sempre tem pra eu ler. Talvez no próximo vídeo de dragão eu consiga ler o segundo volume de The Night Ends With Fire, quem sabe, né? Até lá, pelo menos, eu acho que eu já consegui comprar. Agradeço muito a companhia de vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, chegou por esse vídeo, aproveita pra se inscrever e não perder os próximos vídeos que eu vou soltar. Tenho várias ideias muito legais pra fazer vídeo com vocês e compartilhar minhas leituras com vocês. E se você tem interesse em se tornar um membro aqui do canal, receber conteúdos exclusivos e participar de grupo de conversa exclusivo, ver os vídeos antes de todo mundo, tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, é só você clicar e ver os níveis de assinatura que nós temos aqui. Vem participar comigo dessa
essa comunidade que eu estou criando, estou amando e é muito legal compartilhar o backstage com vocês. Agora eu fico por aqui, agradeço muito a presença de vocês novamente e espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço e a gente se vê lá. Tchau!